Olá pessoal, vamos aprender sobre o cálculo de penicilina em frasco ampola. Meu frasco ampola ele é meio antigo, né, que é doação para o nosso laboratório, então tá meio amarelado. Mas veja, aqui dentro nós temos uma quantidade de pó, tá? Dentro do frasco. É um frasco ampola com a parte aqui de metal, né? No qual nós removemos essa parte central, que vai ter a borracha, onde nós vamos aspirar água para injeção e colocar dentro do frasco, então, para reconstituir o pó, né, da penicilina. Bom, a penicilina, essa daqui é do tipo benzilpenicilina benzatina, que é o conhecido benzetacil, né? Então, nós temos aqui, ó, a benzilpenicilina benzatina, a benzilpenicilina potássica, a benzilpenicilina procaína mais potássica e a benzilpenicilina procaína apenas. As penicilinas é uma classe de antibiótico, ou seja, combate bactéria, tá? Elas são derivadas primariamente de um fungo, né? Foi descoberto em laboratório um fungo que liberava uma substância e viram que não crescia bactéria em torno, né, desse halo do fungo. Então, viram que ali tinha alguma coisa que era liberada que combatia a bactéria. Então, foram estudar e aí descobriram, então, o princípio da penicilina. Desse princípio derivaram tipos, né, de penicilina e derivados dela. Bom, as principais das naturais, né, que a gente utiliza de forma injetável no paciente, nós temos a benzilpenicilina benzatina, que ela é apresentada, olha que interessante, não é em miligramas, é em unidades internacionais, que também é usado nessa métrica para quantificar o quanto nós temos do medicamento, né, em pó ou em volume, né, quando ele está em líquido. Então, dentro do frasco, nós vamos ter unidades internacionais de penicilina. A do tipo benzetacil, nós temos ela na apresentação de 300 mil unidades, frasco ampola de 600 mil unidades e frasco ampola de 1.200.000 unidades. Ela é feita apenas de forma intramuscular, esse tipo, tá? E água para injetável, normalmente são reconstituídas com 4 ml. Então, você pode usar 2 ampolas como essa aqui de 2 ml em cada um, ou tira 4 ml do flaconete de água para injeção, né, para fazer a reconstituição da benzilpenicilina, do tipo benzatina. Depois você tem a penicilina potássica, que ela tem apresentação de 1 milhão de unidades, 5 milhões e 10 milhões de unidades. E aí nós vamos discutir principalmente sobre este tipo daqui a pouco, que nós vamos ver aqui a questão da reconstituição, como é feito na de 5 milhões e 10 milhões, que a gente tem volumes diferentes a serem usados, né, para reconstituir esse tipo de penicilina. Só para que a gente possa elencar. Na de 1 milhão, pode usar 2 ml de água para injeção, para reconstituir. Na de 5 milhões é usado 8 e na 10 milhões é usado 6 ml para reconstituir. Depois, quando é EV, a administração, é passado para um soro, né? 50 a 100 ml do soro e administrado em 1 hora, né? De 1 a 2 horas,
a penicilina de forma EV. Mas ela é tanto administrada endovenoso, que é dentro da veia do paciente, como também administrada dentro do músculo. Agora, esse volume aqui é só para EV, tá? EV. Aí, volumes pequenos, né, de 2, pode ser até de 1 a, no máximo 5 ml, né, é administrado de forma IM no glúteo do paciente, tá? Não pode administrar mais que 5 ml, na verdade é recomendado até 4. Quando você faz IM, né, até 4 ml, assim, no máximo, do máximo 5, né? Aí você fala assim, ah, professora, mas e se não der, né? O medicamento deu mais que 4, você tem que repartir ele e em duas, você vai preparar 2 seringas, vai administrar uma de cada lado, em cada glúteo, né, do paciente, para não ultrapassar os ml. O outro tipo de penicilina que nós temos é a procaína, que ela é uma penicilina exclusivamente IM, assim como a benzilpenicilina benzatina, que é o benzetacil. E a procaína, ela pode estar sozinha, sendo apresentada em 300 mil unidades e 100 mil unidades, ou ela pode estar junto com a potássica, ó, sendo a apresentação de 400 mil da procaína mais 100 mil da potássica, ou 300 mil unidades da procaína mais 100 mil da potássica, que é misturadinho, tá? Ela é uma intramuscular profunda e é usado 2 a 4 ml de água pré-injetável para reconstituir o pó. Lembrando, né, daquele volume máximo ali, ó, recomendado até 4 ml para administrar em cada nádega. O que acontece é que às vezes o médico pode prescrever 2 medicamentos IM, né? E aí você administra um em uma nádega e o outro, né? O outro na outra nádega, tá? Então, administra um em cada lado, tá? Para poder não ultrapassar os 4, 5 ml, que é o permitido, né? É o máximo permitido em cada nádega, tá? No músculo médio, né? Do paciente, ok? Bom, como eu falei para vocês que a gente ia ver a exceção aqui de como que é feito a reconstituição da penicilina 5 milhões e 10 milhões, vamos verificar isso então agora, tá? Então, nós temos no frasco uma capacidade máxima de líquido lá dentro de 10 ml, tá? É o tanto que cabe, ó. 10 ml, se a gente olhar aqui na seringa, né? De 10 ml, é esse tanto aqui a capacidade máxima. Só que dentro desse frasco eu tenho uma quantidade considerável de pó que ocupa espaço aqui dentro. Então, eu não vou conseguir colocar 10 ml dentro dele, porque vai somar a esse pó que está aqui dentro. Então, já é sabido que quando eu tenho a penicilina cristalina, né, a potássica, ou sódica também ela pode ser, de 5 milhões, eu vou conseguir colocar dentro desse frasco, que é a quantidade máxima que vai entrar, 8 ml de água para injeção. E o pó que está aqui no fundo, tá, do frasco, ele conta como 2 ml, porque na verdade eu tenho 2 gramas de pó ali. Então, esses 2 gramas vai ocupar o espaço no final, né, no volume de 2 ml. É como se ele se transformasse. Quando eu reconstituo e coloco a água lá dentro, os 8 ml, vai ter mais 2
do pó sendo também líquido. Então, por isso, nós consideramos o volume total 10 ml, que são 8 da água para injeção, mais 2 do pó, né, que tava ali no fundo do frasco. Esse pó aqui, ó, tá? Pozinho que tá dentro do frasco ampola da penicilina. Quando eu tenho a penicilina de 10 milhões, vocês concordam que se a de 5 milhões ocupa um espaço de 2 ml, quanto que o pó da de 10 milhões ocuparia, né? É 4 ml, ó, exatamente o dobro, porque eu tenho 4 gramas do pó aqui dentro desse frasco. Eu não tenho o frasco real para mostrar para vocês, mas é muito mais pó, né? O dobro de pó de 5 milhões. Então, no caso da penicilina de 10 milhões de unidades, eu vou colocar 6 ml de água para injeção dentro dela e vai somar ao pó, que é igual, né, 4 gramas igual a 4 ml. Então, no final, eu também vou ter 10 ml aqui, ó. Também vou ter 10 ml. Só que nesta eu coloquei 6 ml de água para reconstituir e nessa de 5 milhões eu coloquei 8 ml de água para injeção para reconstituir. Ok? Então, vamos verificar alguns exercícios referente a esses dois tipos de penicilina, que é a benzilpenicilina potássica. Então, olha lá. Eu tenho disponível frasco de penicilina cristalina, que ela pode ser chamada assim também, 5 milhões de unidades. Foi prescrito, ó, pelo médico, 2 milhões e 500 mil unidades EV. Como que eu vou proceder? Então, ó, eu vou ter penicilina, que não é esse tipo aqui, é um outro tipo, mas um frasco semelhante, tá? Um frasco ampola, e vou ter a água para injeção, né, para o meu cálculo. Só que eu tenho que considerar o pó, lembra? O pó que tá dentro do frasco, que é, no caso da de 5 milhões, é 2 ml, que seria do pó. Então, eu posso dizer que 5 milhões de unidades está para 10 ml, lembram? 2 do pó mais 8 de água para injeção que eu vou colocar dentro do frasco para reconstituir. Então, isso é o que eu tenho. Qual foi a prescrição? A prescrição não é o que eu tenho que encontrar? É o que eu tenho que encontrar, que é 2 milhões 500 mil unidades. Então, eu multiplico cruzado, né? Só para relembrar, unidade debaixo de unidade, ml debaixo de ml. Então, 2 milhões 500 mil unidades estão para XML, que eu não sei, eu tenho que achar. O que corresponde em ml é a prescrição do médico. Então, multiplico cruzado, 5 milhões vezes x, 5 milhões de x. 2 milhões 500 mil unidades vezes 10. Então, 2 milhões 500 mil unidades vezes 10 ml aqui. X é igual 2 milhões 500 mil vezes 10 dividido por 5 milhões, que é um total de 25 milhões dividido por 5 milhões. Vamos fazer essa conta? Então, ó, 25 milhões dividido por 5 milhões. Lembra que a gente pode cortar os zeros equivalentes, né? Ó, 3 zeros, corto aqui, 3, corto aqui. Ficou 25 dividido por 5.
que dá o mesmo valor que você dividir 25 milhões por 5 milhões. Mas, para facilitar nossa vida, vamos cortar os zeros. Então, 2 dá por 5? Não, tem que ser 25 mesmo. Quanto que eu multiplico 5 para 25? 5, né? 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Então, olha lá, x é igual a 5 ml. É a quantidade que eu vou pegar de dentro do frasco ampola. Lembra que eu dissolvi ele com um total de 10, que é os 2 ml do pó, mais os 8 ml de água destilada, tá? No total aqui dentro eu tinha 10. Quanto que eu vou tirar daqui de dentro agora para administrar EV no paciente? Eu vou tirar metade, ó. 2.500.000 é o que eu quero tirar, que corresponde, olha lá, a 5 ml. Então, eu vou tirar daqui de dentro 5 ml, colocar em soro, tá? Porque é endovenoso a prescrição para poder correr para dentro da veia do paciente, tá? No caso aqui, o tipo da penicilina é a penicilina cristalina, ou também chamado de benzilpenicilina potássica. Não é IM, tá? Nesse caso da prescrição aqui. Poderia ser IM? Poderia. Administraria esse tanto na nádega do paciente, mas a prescrição não é IM, ela é endovenosa, ó. Então, endovenoso a gente precisa diluir, né, para administrar. A gente não pode colocar medicamento concentrado na veia, senão fere a veia, né? Então, é colocado em soro para correr, tá? Diferente do músculo, que o músculo, quando a gente faz desse jeito mesmo, concentrado, até para ter menor volume. Vamos para o outro exemplo. O outro exemplo, ó, é de 10 milhões. Vamos ver, então. Lembra que a de 5 era 2 gramas de pó dentro dela, que corresponde a 2 ml? A de 10 milhões é 4 gramas de pó, que corresponde a 4 ml. Então, ó, nós temos disponível frasco ampola de 10 milhões de unidades, que, olha lá, o pó contido no frasco acrescenta 4 ml de volume, ó. E foi prescrito 3.500.000 unidades EV. Como que eu vou proceder esse cálculo? No final, no frasco, 10 milhões vai estar para 10 ml. Por quê? Porque eu vou ter que colocar 6 ml de água para injeção e vou somar aos 4 ml que corresponde ao pó, dando 6 mais 4, 10 ml. Isso é o que eu tenho, né? Agora, o que foi prescrito? Eu preciso achar o quanto que corresponde, não é? É o que eu preciso encontrar. Foi prescrito 3.500.000 unidades, ó. Isso vai estar para X ml, porque eu preciso encontrar o ml que corresponde a essa prescrição. Vejam, unidade debaixo de unidade, ml debaixo de ml, tá? Vamos multiplicar cruzado? A regra de 3. Então, 10 milhões vezes x, 10 milhões de x. 3.500.000 unidades vezes 10. X vai ser igual a 35 milhões dividido por 10 milhões. Vamos fazer essa conta? Então, ó, aqui do ladinho. 35 milhões dividido por 10 milhões. Vamos cortar o zero para nos facilitar a vida, ó. 3 e 3, 3 e 3. 35 dividido por 10 agora. 3 não dá por 10, tem que ser 35 mesmo. Quantas vezes eu multiplico 10 para se aproximar de 35? Por 3, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Sobra 5.
5 dá por 10? Não, eu vou ter que colocar um 0 aqui, ó, na frente do 5. E quando eu faço isso, uma vírgula vai lá na chave, ó. Quantas vezes eu multiplico 10 agora para 50? 5 vezes, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Para 50, nada. Quantos ml, então? 3,5 ml, tá? Que vai ser a quantidade que eu vou pegar do frasco, que na verdade o frasco ampola ele está com 10 ml lá dentro, que corresponde a 10 milhões, e eu vou aspirar 3,5 ml, né, de lá de dentro, que corresponde a 3.500.000 unidades, que é a prescrição médica, tá? O meu risco aqui não ficou certo, aqui na seringa, mas só para vocês entenderem que é o meio aqui, né? Entre o 3 e o 4 da seringa, tá? O 3,5 ml. Ok? Bom, pessoal, agora só pra gente entender um pouquinho, além dessas penicilinas que eu mostrei para vocês, as derivadas, né, da penicilina. Então, aqui eu mostrei para vocês, agora nos cálculos de 5 milhões e 10 milhões, é a penicilina G cristalina, que pode ser potássica ou sódica. Nós temos, essa ela pode ser tanto EV quanto IM. Aí nós temos a procaína e a benzatina. Essas daqui são exclusivamente IM, intramuscular, tá? E essa daqui, penicilina V, ela é oral. E temos as derivadas, que vocês já devem ter ouvido falar. Ampicilina, amoxicilina, oxacilina, a de amplo espectro, que é a piperacilina, e nós temos aquelas bem famosas, que é administrado bastante em criança, né? A amoxicilina mais clavulanato, que é penicilinas associadas, né? A amoxicilina mais sulbactam, piperacilina mais tazobactam, são tipos, então, de penicilinas, né? Derivadas das naturais, tá? Só pra gente poder entender. Que são tudo antibiótico, combate bactéria. E por que tem tantos tipos, né? Para fazer de forma injetável, né? Por que escolhe uma, não outra? Aí vai depender da condição do paciente, qual tipo de infecção que ele tem, para o médico decidir o protocolo. E olha só, elas têm diferentes tempos, né, de ação no organismo, ó. Se você, por exemplo, recebe uma penicilina G cristalina, ela tem uma durabilidade de níveis séricos, que a gente diz, né, na corrente sanguínea, ó, de 4 horas, enquanto uma procaína dura até 24 horas. E já uma penicilina benzatina, o benzetacil, ele dura de 15, né, ou mais dias. Por isso que geralmente o pessoal vai na UPA ou vai no pronto-socorro, recebe uma injeção de benzetacil e vai embora, né, e aquilo vai continuar fazendo efeito por vários dias, porque vai liberando lentamente. Diferente dessas daqui, que a pessoa pode receber, a procaína pode também receber uma dose, né, ou mais, e já a G cristalina pode ser recebido mais vezes, né, porque ela tem uma ação, né, de menos tempo do que, por exemplo, uma benzatina. Bom, espero então que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a penicilina. Lembrando que a 5 milhões e a 10 milhões são exceção na hora de fazer a reconstituição, tem que somar o pó que tá lá dentro.
As demais, que são menos milhões, né? 1.200.000, 300.000, 600.000, essas não precisa somar a quantidade do pó. Apenas a de 5 milhões e a de 10 milhões. Ok? Nos vemos então nos próximos vídeos.